Olá, abençoados. Olá, abençoados. Mais uma vez passando aqui pelo canal Haroldo Lira CE, diretamente aqui do estado do Ceará, precisamente é uma cidadezinha próxima a Fortaleza. Eusébio, desejando um feliz dia a todos. E como prometido, eu estou aqui mais uma vez para gravar mais uma mensagem de entendimentos da obra de Deus consumada. E como sempre, agradecendo aí pelos inscritos, pelos novos inscritos, pedindo que você também se inscreva aí no canal, dá o like nas mensagens, compartilha, faz o teu comentário. Agradeço de coração, obrigado pela preocupação. E como prometido ontem, eu nos últimos 2 vídeos aí, do qual nós tivemos como tema o que foi a Bíblia e o que é a Bíblia. E como eu prometi para vocês, hoje eu vou explicar para vocês com relação a esse engano religioso da volta de Jesus, da qual as pessoas do mundo inteiro são enganados, dizendo que está esperando Jesus, e ao mesmo tempo dizem que é templo e morada de Deus, como se existisse mais de um Deus. Então, olha, eu vou dar como tema a mensagem de hoje, o que foi a volta de Jesus. Preste atenção nesse tema, porque essa palavra, o que foi, está no passado. O que foi a volta de Jesus, significa o quê? Que já aconteceu. Mesmo porque eu não posso entrar em contradição, que o que eu prego, o que eu falo, o que eu explico é a Bíblia consumada. Aqui não tem engano, aqui não tem mandando você nem fazer nada da Bíblia e nem aguardar nada da Bíblia, porque tudo já foi consumado. E tudo da Bíblia é espiritual, tudo de Deus é espiritual. Então no espírito você já tem tudo. E na carne, tudo que tu semear tu vai colher. Simples assim, abençoado. Não tem negócio de enrolada, não tem negócio de volta, de atalho, não tem isso. É porque vocês não querem entender. Vocês querem religião, entende? Vocês querem barulho. Vocês querem mentir, dizer que Deus manda dizer, que Deus mandou falar, que Deus está falando comigo. Isso tudo é engano, abençoado. Deus não fala com ninguém. Deus não manda recado para ninguém. Deus não é menino de recado. Menino de recado eram os profetas, em que Deus usou ele, os verdadeiros, para dar recado para o povo de Israel. E isso também é passado. Entendeu, crianças? Então, ó, sem muitas delongas, o que foi a volta de Jesus? Vou esclarecer isso daqui, e só quem vai entender isso daqui, né, os verdadeiros cristãos, e que não tem água de coco na cabeça e que quer botar a cabeça para funcionar, para raciocinar. Por que, Lira? Porque eu vou mostrar, eu não vou só falar. Aqui não é barulho, aqui não é confusão, aqui não é roubo, aqui não é pedir dinheiro. Aqui é entendimento. Somente. Só entendimento. Só põe em prática quem quer. Quem não quer, continua no engano. Então, ó, vamos abrir aqui e mostrar, provando para vocês, que a volta de Jesus para o futuro é um engano, é uma enrolação. É uma maneira de manter você escravo das sinagogas, a sinagoga dos homens, né, que para Deus não existe, né, e te roubar. Para que, Lira? Para comprar carro, casa, fazenda, para mandar construir mansões, para comprar avião, emissora de televisão,
Para isso é que serve a promessa de você esperar Jesus. Então, ó, provando que a volta de Jesus é passado. Provando que a volta de Jesus não é que ninguém viu. Vou te explicar, abrindo aqui, o que foi passado a volta de Jesus. Não para mim nem para tu, porque nós não existia. Só para os judeus. Só para aquela geração. Que geração? A geração do ano 1 de Cristo até o ano 70. Do qual ele, aos 33 anos, ele morreu, ressuscitou o Espírito. E por que ele voltou em carne? Porque eles lá, ainda o Espírito Santo não estava neles, então eles tinham que ver para poder crer. E nós? Nós, como estamos depois da ressurreição, então o Espírito de Deus, ele já habita em nós. Então a nossa fé não é necessário ver. Eu creio que eu sou templo e morada de Deus e não estou esperando Jesus. Ele já está comigo. Entendeu, criança? Comigo, eu estou aqui na terra como Haroldo Ferreira Lira, carne e sangue. E o Filho de Deus é o Espírito. Como está escrito lá em Eclesiastes, que eu citei ontem, geração vai, o homem, carne e sangue, morre. Geração vem, o homem, carne e sangue, vem. Quando eu digo homem, eu estou falando da humanidade, tá? Não é de sexo masculino. Estou falando de uma maneira geral. Geração vai, geração vem. Porém, a terra, que vocês estão esperando se acabar, né? Permanece para sempre. Tá escrito? Tá. Eclesiastes. Entendeu, crianças? Então, ó. Mateus 24. Eu vou começar por aqui falando e te explicando, tá? Não sei se vai dar para explicar tudo isso hoje. Porque aqui não é balela, aqui não é engano, aqui não é fogo no pé, não é fogo na mão, não é fogo no cabelo, aqui não é uma tocha de fogo. Aqui é entendimento. Então eu falo, mostro e explico. Então, por isso que o tempo corre e eu explico. Se não der tempo, eu vou fazer a parte 2, tá certo? O que foi passado, a volta de Jesus. Então vamos lá. Primeiro, eu vou ler para vocês aqui Mateus 24, que na verdade você tem que ler Mateus 24, 1, o capítulo inteiro, para você poder ter o entendimento. Você tem que ler Mateus 24, 1 até o 34, até o 35. Até o 34 já esclarece tudo. O que está escrito no 34, Liro? Todas essas coisas não passarão desta geração. Explicando, esta geração não é para o futuro. Esta geração foi o passado. Que passado? A geração dele, que ele estava vivendo, eles lá, o Jesus de Nazaré e toda aquela geração que existia lá no ano 30 e... não sei nem que ano, antes, porque aqui é o começo. Entendeu, criança? Então, ó, o sermão profético, a destruição do templo. Esse capítulo de Mateus 24, né, resumindo para vocês, ele fala da destruição do templo, que essa destruição do templo não foi uma profecia feita por Jesus de Nazaré, o Messias. Essa profecia da destruição do templo, do final de toda a religião, do falso sacerdócio humano, né? Isso já vem desde Daniel, o profeta Daniel. Entende? Desde lá da Babilônia. Essa profecia de Daniel 9:24, falando com relação à destruição do templo, a grande tribulação, o fim da religião, essa profecia não foi de Jesus de Nazaré.
Muito embora ele tenha citado, respondendo as perguntas do discípulo dele. Entende, abençoado? Essa profecia da destruição do templo do fim da religião, o fim do sacerdócio humano, o fim do cãozinho guloso, né? Já foi dado por Daniel, o profeta Daniel. Então vamos lá, olha. Mateus 24:1. Presta atenção, tá? Que aqui é raciocínio. Tu tem que raciocinar. Mateus 24:1. Mais uma vez eu vou te dizer que não vai dar tempo. Eu vou falar, explicar como eu quero isso daqui, tá? Vou fazer a parte 2 amanhã. Mateus 24:1. Preste atenção. Tendo Jesus saído do templo, o templo de Salomão, o templo que existia lá, o templo de parede, o templo físico, que hoje é essas coisas que existem aí, para pegar o dinheiro de vocês. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar a construção do templo. Presta atenção. Então Jesus estava lá no templo e ele ia saindo. Então chegaram os discípulos dele, como se ele não soubesse de nada, foram mostrar para ele a construção do templo. Isso é Mateus 24:1. Mateus 24:2. Ele, Jesus, porém, lhes disse, preste atenção, que foi que Jesus disse para eles quando eles foram mostrar a construção do templo. Ele, porém, lhes disse, né? Não é comigo, não é contigo. Ele não disse nada para nós. Nós não existia, ele está falando com os discípulos. Lhes disse a eles. Jesus disse a ele, os discípulos. Não vedes tudo isto? Então Jesus disse para eles lá e fez uma pergunta também para eles, para os discípulos. Que pergunta, Lira? Está vendo tudo isso? Que isso? A construção do templo. Continuando. Em verdade vos digo, e que não é mentira, só quem diz que é mentira é vocês, quando a gente fala e mostra. Em verdade vos digo que não ficará aqui, não é aqui, aqui não é aqui. Aqui é lá, há 2000 anos atrás, aqui, lá onde ele estava, naquela hora, lá no templo. Entendeu, criança? Tem que explicar, porque vocês raciocinam muito pouco. Vocês têm uma grande dificuldade de entender as coisas mais simples do mundo. Aí tem que explicar. Em verdade vos digo que não ficará aqui, lá, né? Pedra sobre pedra, que não seja derrubado. Então aqui ele já está citando Daniel 9:24. Quando Daniel lá, depois eu vou ler para vocês, disse que o templo seria destruído, que viria a grande tribulação, né? E que eu vou explicar isso posteriormente, senão não vai ficar nisso. Então vocês já viram aqui, né? Que os discípulos mostraram a construção do templo e Jesus disse para eles lá que aquilo lá não ia ficar pedra sobre pedra. Isso foi Mateus 24:2. Mateus 24:3. Presta atenção. Raciocina. Para tu deixar de esperar Jesus. Mateus 24:3. Olha. No Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras não é aqui não. No Jardim das Oliveiras aqui em Fortaleza não, viu? O Monte das Oliveiras, tudo é lá. Em Jerusalém. Tudo é lá em Israel. A Bíblia inteira só foi escrita só para lá. Só fala de lá. No Monte das Oliveiras, mais uma vez, né, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos. Então Jesus estava sentado lá no monte, né, que vocês estão subindo o monte por causa disso, que diz que Jesus subiu o monte, vocês têm que subir o monte também. Se pegasse catapora era bom demais. Quando se aproximaram dele, os discípulos em particular, olha, e lhe perguntaram, e aqui é mais uma pergunta que os discípulos vai fazer para ele. Presta atenção. Que aqui é onde está o entendimento que Jesus não tem nada de estar voltando mais.
Então, os discípulos perguntaram a ele. Perguntaram o que, Lira? Ó, dize-nos, explicando, diz a nós. Nós quem? Não é eu. A eles lá, os discípulos. Dize-nos, diz para nós, o que? Quando sucederão estas coisas? Que coisas? A destruição do templo. Não foi o que ele falou aqui? Dize-nos quando sucederão estas coisas? Que coisa? A destruição do templo. Ó, e que sinal, presta atenção, haverá da tua vinda, a vinda de Jesus que vocês estão esperando. Os discípulos perguntaram para ele, fala para nós quando é que vai ser isso, quando é que vai, o templo vai ser destruído e quando é que tu vai voltar? Que não era ele, né? Que a volta de Jesus não foi a volta de Jesus de Nazaré não, tá, criança? Isso é espiritual. E que não foi nada para ver, que eu vou explicar isso aqui para vocês. A vinda de Jesus foi exatamente o cumprimento de todas essas coisas que ele está falando. Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda, ó, e da consumação, presta atenção, do século. Essa palavra século, né, criança? Ela está no singular. Singular é só uma coisa. Plural é mais de uma. São duas adiante. Então, se isso aqui fosse para o futuro, né, inteligentes? Seria séculos. Então, a volta dele e a destruição do templo seria para o futuro. Séculos no plural. Então, não teria fim. Entendeu, criança? Então eles estão perguntando para ele quando é que vai ser a destruição desse templo? E quando é que vai ser a tua vinda? E quais são os sinais da tua vinda? E quando é que vai acontecer tudo isso? E quando é que vai ser o final desse século agora que nós estamos vivendo? Eles lá, que já se passaram 21 séculos, que vocês estão esperando, já se passou 21. Por quê? Porque os enganadores, né? Os enganadores, os cães gulosos, ele pega essa palavra aqui e bota no plural. Bota no plural, aí pronto, aí vai botando para frente, botando para frente, botando para frente, e vocês enricando ele, eles morrem, aí passa pro filho, passa pro neto, pro bisneto, pro tataraneto, e aí continua o engano para sempre. Que engano? Religioso. A salvação da Bíblia, né? Não tem salvação eterna. O homem não tem salvação eterna. A salvação da Bíblia não é para a vida eterna. A vida eterna aqui é para o Espírito, porque eles estavam antes da ressurreição. Eu já expliquei ontem. É para o Espírito. E nós? Nós já temos a vida eterna. Por quê? Porque nós estamos depois da ressurreição e Espírito não morre. O Filho de Deus é eterno, não morre, é Espírito, igual a Ele. Entendeu, criança? Então, ó, qual é a pergunta aqui? Quando seria a destruição do templo? Quando seria a vinda dele? E quando é que terminaria aquele século que ele estava vivendo? Então, Mateus 24:4, Jesus vai responder para eles lá, tá? Essas perguntas. Quando é que seria a vinda dele? Quando é que seria a queda do templo que vocês estão esperando? E quando é que terminaria aquele século? No singular, só um. Mateus 24:4. E ele lhes respondeu, Jesus respondeu aos discípulos: vede, que ninguém vos engane. Aí o cara vai, pega isso aqui, aplica em tudo e diz: olha, não deixa ninguém te enganar, viu? Ele já tá te roubando e diz: olha, não deixa ninguém te enganar. Não tá falando contigo, criança. Aqui tá respondendo os discípulos. E ele lhes respondeu a eles, os discípulos: vede que ninguém vos engane, que engane a eles, os discípulos. Aí ele vai dando um sinal. Que sinal? O sinal que viria
antes de acontecer a vinda dele, a queda do templo e o final do século. Preste atenção, no plural, aquele século. Rapaz, se passaram 21, não pode botar nada pro futuro. É tudo passado, infeliz. Tudo é passado, deixa de enganar o povo. Porque virão muitos em meu nome, no nome dele lá, de Jesus, dizendo, isso já aconteceu, é claro. Claro que já aconteceu. E por que os infelizes estão aí dizendo que fazem milagre, que só eles que não ficam doentes, só eles que não ficam endemoniados? Todo mundo que entra nessas macumbas está endemoniado e eles têm que fazer oração. Você não vê nenhum infeliz desse endemoniado? É só quem está frequentando lá, Arapuca? Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. 6. Isso daqui é os sinais que viria antes da volta dele, do final daquele século e da destruição do templo, lá em Jerusalém. Não é aqui no Ceará, não é no Brasil. É passado. E certamente ouvireis falar de guerra, rumores de guerra. O infeliz veio uma guerra bem aqui no Paraguai. Aí, ó, a Bíblia se cumprindo. Não está se cumprindo nada, infeliz. É porque tudo que o homem semeia, ele colhe. E o que o homem semeia? Injustiça. Injustiça. Violência. Ambição. Inveja, ciúme. E aí como é que vai colher? Poder, querendo um ser mais poderoso do que o outro. Não tem nada se cumprindo. Esse mundo não é de Deus, criancinha. Esse mundo aqui é dos homens. O mundo de Deus é santo. O mundo de Deus é espiritual. Entendeu, criança? Aqui é o mundo dos homens. Só tem injustiça, só tem guerra, só tem coisa ruim. Por quê? Porque os infelizes só semeiam coisa ruim, então não pode colher coisa boa. E certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Olha, e aí ele vai, diz para ele, olha, vedes, não vos assustei, isso lá, porque é necessário assim acontecer, mas não será o fim. Então lá viria guerra, viria... Qual foi a guerra, Lira? Qual foi a guerra do qual Jesus está falando que já aconteceu? A guerra dos romanos contra os judeus, abençoado. Foi a pior guerra, a pior massacre que houve na face da terra até hoje. Só para vocês terem uma ideia, a cidade de Jerusalém, ela tinha portas. Então, o Império Romano tentou entrar lá, teve dificuldade. Então, os hebreus, os judeus, eles tinham que buscar alimento em outros lugares para a cidade. Você sabe o que foi que o Império Romano fez? Levantou um muro ao redor da cidade de Israel. Eles não saíam mais para lugar nenhum. E muitas pessoas, muitas mães mataram os filhos para comer. Vocês nunca ouviram falar nisso. Vocês só escutam é fogo no pé, é fogo na mão, é fogo no cabelo, essas coisas que tem aí. Mas explicação mesmo não tem nada. Então ele diz aqui, ó, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Essa nação contra nação, né, está se referindo aos romanos, aos judeus, né, e naquela época existia vários reinados ao redor deles lá, daquele mundo. Aquele mundo já passou. Esse mundo aqui é o mundo Aion, é o período de tempo de uma geração. Passou, é passado. Que ele disse, passará o céu e a terra, né? Aí vocês estão esperando passar o céu, passar a terra. Jesus não voltou não. Por quê, irmão? Porque nem passou o céu e nem passou a terra. Não é esse céu e nem essa terra. Esse céu e essa terra do qual vocês vivem, né? Esse céu e terra dá-se o mundo de mundo cósmico. Mundo cósmico.
E esse mundo da Bíblia, né, que já passou, é o mundo Aion. Foi passado o mundo Aion, período de tempo de uma geração. Aqui no 9 ele diz: então sereis atribulados e vos matarão. Vos matarão, né? Vos matarão. Tá falando com quem? Com os discípulos. Eles todos foram mortos. O único que não foi morto foi João. Que é outra prova também, né? Que Jesus não tem mais volta. Jesus, esse negócio de volta, isso é só coisa da religião. Vou ler para vocês também. Que João ficou preso na ilha de Pátimo para ser testemunha da obra de Deus, da consumação. Por isso que ele escreveu o Apocalipse. Que ali é o resumo de tudo, o Apocalipse. Os outros todos foram mortos. Todos. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Aí o pastor diz que é ele que é odiado. Oh, meu Deus. Então eu vou pular alguns versículos aqui, né? Eu também não estou podendo falar muito por causa do meu problema. Então eu vou ler para vocês aqui, ó, por exemplo. Aqui no 14 ele diz: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Olha, preste atenção. Hoje, né? Hoje o cara diz assim: olha, Jesus não voltou. Por quê, irmão? Porque está escrito lá em Mateus 24, 14, que o evangelho primeiro tem que ser pregado a todas as nações. Então ele não vai voltar nunca. Por quê? Porque nasce gente todo dia inteligente. Não é inteligente? Então qual é esse evangelho? Esse evangelho, o evangelho de Cristo, né? Ele foi pregado lá naquela geração, em todas as nações, em todo Jerusalém, em todas as circunvizinhas, até em Roma, as cartas de Paulo, Romanos, Coríntios, Gálatas, Tessalonicense, 1 de Coríntios, 2 de Coríntios, Efésios, e assim sucessivamente. Foi pregado esse evangelho, o evangelho foi pregado em todas as nações, mesmo porque esse evangelho foi para eles. E para que tu tá lendo? Para entender, para esclarecer, para te mostrar que é passado. Entendeu, criança? Aí aqui no 15 ele fala de Daniel 9:24, que eu falei para vocês. Que é o quê? Que foi a profecia, né? Foi, por quê? Porque já se cumpriu, é passado. Ó, Mateus 24:4. Quando, pois, vides o abominável da desolação, ó, de que falou o profeta Daniel. E quem foi, Lira, o abominável, o abominável da desolação, do qual falou o profeta Daniel? Foi o príncipe, o filho do rei, né, que invadiu Jerusalém, o filho da perdição, né, chefiado pelo general Tito, né, e que ele foi o abominável, ele que trouxe a grande tribulação, que foi o quê? A invasão do Império Romano a Jerusalém. Para quê? Para o cumprimento de Mateus 24:34, Daniel 9:24. E o que foi passado
a invasão do Império Romano a Jerusalém, a matança de todos os sumos sacerdotes, a mulher deles, todos eles lá, a destruição, a queda do templo. Foi isso. Já aconteceu, claro, a guerra que eu falei para vocês. Então, olha, preste atenção. Já está com 30 minutos, já está longo já. Mas eu vou ler para vocês aqui. Vocês lêem da tua casa. Lê Mateus 24, 34 até o Mateus 24, 1 até o 34, mas esquece a tua igreja e o teu pastor, senão tu não vai entender nada. Olha, Mateus 24, 16. Aqui ele dando para os discípulos, né? Dando para os discípulos conselho, o que eles deveriam fazer durante essa grande tribulação, durante esses acontecimentos. Aí ele diz assim, ó, porque o cara traz isso daqui para hoje, mas isso aqui diz o nome, onde é que como é que pode ser para o futuro, ou como é que pode ser para hoje, ou como é que pode ser para nós. Olha, Mateus 24, 16. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para o monte. Aonde é a Judéia, mano? É aqui? Porque quando Jesus voltar, vocês vão todo mundo para a Judéia, para vocês fugir para o monte. Acorda, mano. Isso é passado. Isso só foi para o povo de Israel. Olha, então os que estiverem na Judéia lá, fujam para os montes. A Judéia era uma cidade. Então quem estava lá dentro da cidade tinha que fugir para os montes. Para quê? Para se livrar da guerra. 17. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. Então, quem estivesse no monte, quem estivesse no mato, não era para voltar para a cidade. Quem estivesse na cidade era para sair. Entendeu, criança? Aonde? Lá. 19. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Por quê? Porque tu imagina uma grávida no meio de uma guerra? Tu imagina uma grávida fugindo da guerra, fugindo de soldado romano? Né, criança? Explicando direitinho. Aí ele diz aqui no 20, ó, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Por quê? Porque fugir numa chuva tremenda, no inverno, né? E por que no sábado? Porque no sábado ninguém podia fazer nada lá. Por quê? Por causa da lei de Moisés, que o sábado para eles lá era sagrado. Entendeu, criança? Aí ele diz no 21, porque nesse tempo haverá grande tribulação. Que tribulação? A invasão do Império Romano para a destruição do templo e para pôr fim toda a religião, todo o sumo sacerdote falso, toda a religião que matou Jesus. Ele disse, né, que ele se vingaria desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, morto diante do altar. Essa daqui foi a vingança, a grande tribulação. Entendeu, criança? E ele diz assim, ó, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo. Que princípio do mundo? O mundo lá. Até agora. Até agora não é até hoje, criança. Até agora não é agora, hoje. Que dia é hoje? É dia 5 de julho de 2023. Até agora é lá, quando eles estavam vivendo. Tá com mais de 2000 anos. Porque se tu botar isso aqui pro futuro ou pro presente, tu vai dizer que é agora, nesse instante. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora lá.
não tem havido e nem haverá jamais. Viu como foi tremendo a guerra dos judeus, a guerra do Império Romano contra os judeus. Aí ele diz, então, gente, ó, 35 minutos, eu vou parar aqui e eu vou dar continuidade. Eu vou dar continuidade amanhã, amanhã, mas eu vou ler para vocês aqui, respondendo, Jesus respondendo por fim a pergunta que os profetas fizeram aqui, em Mateus 24:3, tá? Eu vou explicar para vocês e terminar, ó. Os discípulos perguntaram para ele lá, ó, dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do tempo, do século singular, aquele século? Então Jesus vai explicando tudo aqui, né? E quando chega no 34 ele fala isso aqui, ó, para tu deixar de esperar Jesus, tá? Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Isso o que? A volta de Jesus, a destruição do templo e o final daquele século, que já se passaram 20. Então tem mais volta de Jesus para o futuro ou para hoje? Claro que não. Só se ele for mentiroso. Ó, em verdade não é em mentira, vos digo que não passará esta geração foi aquela que ele estava vivendo, sem que tudo isso aconteça. Tudo isso o que? A grande tribulação, a volta dele, a destruição do templo e o fim daquele século. Ok? E Zé Fininho, vou parando por aqui, te agradecendo aí, faz alguns comentários aí, diz o que tu entendeu, se não entendeu nada, ou se é mentira dele, de minha não, né? Ou se é mentira de Deus, tá bom? Pedindo aí que você se inscreva no canal, dá o like nas mensagens, compartilha, e amanhã eu vou findar isso daqui, te abrindo mais versículo, onde bota tudo por terra a mentira da religião de uma maneira geral, católica, evangélica, espírita, tudo, entendeu? Eles querem teu dinheiro. Boa noite e até a próxima.